Olá, alunos, saudações a todos. Bem-vindo à nossa quarta aula da nossa disciplina de trabalho de conclusão de curso, do nosso curso Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social. Nosso objeto de estudo hoje é um capítulo que vai estar bem destacado dentro do nosso artigo. Normalmente ele é o capítulo 2, que é o capítulo da metodologia, onde você vai apresentar quais são os métodos, quais são as técnicas que você está utilizando para a realização dessa pesquisa, como é que você implementar isso. Então o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar, então, compreender esses métodos científicos, identificar os tipos de métodos, ou seja, como é que são classificados uma pesquisa científica, reconhecer os principais tipos de classificação de uma pesquisa e os principais procedimentos utilizados para uma pesquisa em educação. A gente viu nas pesquisas anteriores, nas aulas anteriores, fazer ciência, então, requer um método científico, e normalmente esse método ele surge de vivência pessoal, de escolhas, ou inclusive de objeto de pesquisa. Então, a sua vivência, a sua experiência, o seu objeto de estudo, tudo vai importar ou vai ser importante na hora de você definir qual é o caminho que você vai seguir, correto? Então, a definição de um procedimento, a definição de uma técnica ou a definição de uma pergunta define quais serão as ferramentas que a gente utiliza para a obtenção de dados de um objeto de estudo, de uma pesquisa ao final. Então, pesquisa, como a gente viu, é o caminho para chegar ao conhecimento, para chegar à ciência. E para chegar a essa ciência, a gente vai precisar de definir, então, quais serão esses instrumentos. E o instrumento ideal vai ser definido pelo pesquisador mesmo, o pesquisador que vai definir qual é esse instrumento ideal. Ele vai ser estipulado por você, dependendo do seu objeto de pesquisa e de acordo com a temática em estudo. E esse método, ele é a escolha, né, a escolha de procedimentos sistematizados, né, para a descrição do seu problema. E esses procedimentos se assemelham ao método científico, que consiste em determinar um problema, realizar observações, interpretá-las com base nas relações encontradas, ok? E aqui a gente tem alguns tipos de pesquisa, e aí tipos de pesquisa, correto? Aí a gente não entrou nessas classificações. Tipos de pesquisa nós vamos ter, uma pesquisa experimental, é toda pesquisa que envolve algum experimento. Aí nós colocamos um exemplo, você pinga uma gota de ácido em uma placa de metal para observar qual é o resultado. Ou você pode utilizar 2 softwares educacionais no ensino de uma disciplina de matemática, por exemplo, numa determinada turma e numa outra, e você vê qual vai impactar em melhor resultado, né? Então você pode fazer um experimento nesse sentido, correto? Se é um software A ou software B, traz melhor resultado para o ensino-aprendizagem da matemática. A pesquisa exploratória é toda pesquisa onde você quer constatar algo num organismo ou num fenômeno, tá bom? Por exemplo, saber como os peixes respiram. Normalmente uma pesquisa exploratória é mais quando você não domina e quer explorar um tema. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa social, que é toda pesquisa que busca respostas de um grupo social. Então, saber quais são os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Então, esse é um tipo de pesquisa social. Uma classificação ainda é pesquisa histórica. Pesquisa histórica é toda pesquisa que estuda o passado. Então, eu estou querendo fazer uma pesquisa sobre a história da EJA no município X. Então, você vai fazer uma pesquisa histórica, saber de que forma se deu a evolução desse estudo, ou dessa política, ou desse problema, ou dessa escola, nessa cidade ou nessa localidade. Tá bom? Então, é uma pesquisa histórica. E, por fim, ainda temos pesquisa teórica. É toda pesquisa que analisa uma determinada teoria. Então, por exemplo, aí a gente quer saber o que é neutralidade científica, ou dentro da área da EJA, da diversidade, da inclusão social, né? Por exemplo, eu quero saber, segundo as políticas de governo de inclusão social, ela está amparada em que teoria? E fazer uma discussão sobre isso, correto? Então, a escolha desse tipo de pesquisa vai influenciar no seu procedimento que você vai fazer. E aí nós temos aqui modos para fazer uma classificação de uma
de uma pesquisa. E essa classificação ela pode ser, por exemplo, quanto à abordagem do problema. Essa abordagem ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Uma abordagem qualitativa significa que você quer apresentar aquele tema, aquele problema. O interesse seu não é quantificar, não é números, e sim qualificar, conhecer em todos os seus detalhes. Uma abordagem quantitativa tem interesse mais em quantidades, em números. Normalmente uma abordagem quantitativa você vai interessar se vai entrevistar 70% dos alunos, se vai entrevistar a totalidade. Já numa pesquisa qualitativa, de qualidade, né? Talvez você vai entrevistar um único aluno e falar sobre a vivência daquele aluno, né? Então pode ser uma pesquisa que você entrevista uma única pessoa e faça uma análise de discurso. E aí você vai compreender um aspecto histórico ou social, correto? E aí você tem essas diferenças. Elas podem ser classificadas ainda quanto à natureza, quanto a objetivos e quanto a procedimentos. Vamos ver nessa figura, a gente tem algumas classificações. Por exemplo, quanto à natureza, uma pesquisa que se classifica quanto à natureza, ela pode ser básica, ou seja, é mais para a discussão da teoria, correto? É mais para a discussão do conhecimento, ou ela pode ser aplicada. Não, eu estou fazendo essa pesquisa para verificar como é que isso se dá lá, ou se isso aqui influencia, se muda a realidade. Então, a pesquisa básica, ela é discussão teórica. Uma pesquisa aplicada, você tenta fazer intervenção na comunidade, na sociedade. Okay? Então, aquela pesquisa de experimento, por exemplo, é uma pesquisa aplicada, onde você está fazendo uma intervenção lá. Uma pesquisa teórica, ela é básica, você só está fazendo uma discussão da teoria. As pesquisas também dependem do seu objetivo da pesquisa. Lá na introdução você colocou o objetivo. Esse objetivo, ele pode ser classificado de 3 modos. Ela pode ser uma pesquisa exploratória, ou seja, eu quero explorar esse tema, eu não conheço, e aí eu quero estudá-lo. Ela pode ser uma descritiva, onde você vai tentar descrever uma determinada situação, ou ela pode ser mais explicativa mesmo, né? Você tenta explicar. A maioria das pesquisas, normalmente, ela aborda esses 2 primeiros, a exploratória ou descritiva. E uma última classificação ainda é quanto ao procedimento, né? Qual é o procedimento que eu vou utilizar nessa pesquisa? Esse procedimento ele pode ser documental, quando o seu interesse é analisar documentos. Por exemplo, você está estudando gestão democrática e quer fazer uma análise sobre isso, se a gestão democrática de fato é democrática ou não. Então, por exemplo, você vai fazer uma análise das atas dos conselhos escolares da sua escola. Correto? Então, é um documento, você vai analisar esse documento. Foi feita uma ata e você vai fazer uma análise disso. Uma pesquisa bibliográfica, ela é muito parecida com a pesquisa documental, porém diferencia o seguinte: a pesquisa documental significa que você está analisando um documento que nunca foi analisado. Uma bibliográfica, você já está estudando um documento que já passou por uma interpretação, correto? Então a bibliográfica diferencia da documental nesse sentido. Desculpa. A documental, então, analisa documentos que ainda não foi analisados, ou seja, documentos primários, né? Então pode ser as atas, pode ser decretos, da escola e tudo mais. E bibliográfica não, é documentos que já foram analisados, já passou por uma interpretação. Então, por exemplo, eu quero falar sobre o ensino de matemática na educação de jovens e adultos. E aí eu vou pegar o que foi publicado sobre o ensino de matemática e educação de jovens e adultos na Amped, por exemplo. E aí eu vou lá, vou ver todos os artigos que foram publicados, aí eu vou determinar um tempo, lógico, né? Senão eu não vou começar lá desde 1980. Eu quero saber, por exemplo, nos últimos 10 anos, de 2005 até 2015, ou os últimos 5 anos, o que foi publicado sobre esse tema, ensino de matemática na EJA. E aí eu vou fazer uma análise desses artigos e interpretação, tá bom? Pesquisa experimental, né, onde eu vou fazer experimento. Então eu posso pegar uma política pública, ou posso pegar um software, por exemplo, e aplicar em duas turmas diferentes e verificar. Ou eu posso verificar uma política que foi implantada numa escola e na outra não. Ou, por exemplo, uma modalidade de ensino que ela é realizada na EJA e a modalidade de ensino que é realizada no ensino regular. E aí você fazer uma análise, ou seja, fazer um experimento disso.
pesquisas operacionais. Vamos ver mais detalhado algum desses. Pesquisa de caso, pesquisação, pesquisa participante, pesquisa ex post facto, ou seja, depois do fato ocorrido. E aí a gente vai ver algum desses modelos aqui, ó. Pesquisa-ação. Essa pesquisa tem como base, ela é de base empírica, ou seja, de experiência, que é concebida e realizada em associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo, tá bom? No qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos. O pesquisador e os objetos, os alunos ou os professores, ou seja, quem mais está envolvido na pesquisa, estão no mesmo bolo, estão dentro do processo. Aqui embaixo destaca, a pesquisação e a pesquisa participante, né, contam com o envolvimento do pesquisador e o objeto da pesquisa. Esse é um modelo. Para quem tem interesse em fazer uma pesquisa nessa modalidade, recomendo a leitura desse livro da Michel Thiolin, que ele vai trazer toda uma explicação detalhada do que vem a ser pesquisa-ação. Pesquisa participante ou uma observação participante é um tipo de pesquisa que não possui um planejamento ou um projeto anterior à prática, ou seja, você vai construir ao longo da pesquisa. Responde especialmente às necessidades de populações de classes mais carentes, levando em conta suas aspirações e potencialidade de conhecer e agir. Então esse é um modelo de pesquisa muito parecido com pesquisa-ação. Um dos modelos mais utilizados, né, de fazer pesquisa é o estudo de caso, que é o estudo aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir seu conhecimento amplo e detalhado. Quando é mais adequado? Para explorar uma situação da vida real, descrever uma situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações de muitas complexidades. Normalmente você quer fazer uma pesquisa na sua escola, envolve a escola toda, então normalmente é um estudo de caso daquela determinada escola, ou de determinado município mesmo, pode ser do município. Pesquisas de levantamento, enquetes, ou também chamado de surveys, envolve a interrogação direta, né? Então, interrogação através de questionários direto de pessoas, grupos, né, cujo comportamento se deseja conhecer. Os levantamentos tornam-se mais adequados para estudos onde você vai fazer objetos descritivos ou explicativos. Então, lá no objeto da sua pesquisa, o seu interesse é descrever ou explicar, você vai utilizar uma pesquisa de levantamento, porque você quer conhecer essa população, quantos por cento são do sexo masculino, quantos por cento são maiores de idade, menores de idade, entendeu? Qual a renda. Então, pesquisa nesse tipo, onde você quer descrever a sua população-alvo, então você vai utilizar dessa ferramenta também. Tá bom? São muito úteis para o estudo de opiniões e atitudes, mas poucos indicados para problemas referentes a relações e estruturas mais complexas. Pesquisa documental, esse tipo tem característica com a pesquisa bibliográfica, como falado, é diferente porque as fontes de dados, né, no caso da pesquisa documental, eles não receberam tratamento analítico, enquanto que na pesquisa bibliográfica esses dados já receberam. Tá bom? Os tipos de análise também dependem do objeto da pesquisa, né, e podem assumir formas diversas, por exemplo, desde conteúdo de perspectivas qualitativa ou quantitativa até essencialmente quantitativo. Análise de discurso é uma técnica que consiste em analisar a estrutura de um texto e a partir disso compreender as construções ideológicas do presente. O discurso em si, ele é uma construção linguística, justo e do contexto social. Normalmente você vai, por exemplo, você vai utilizar essa técnica análise de discurso, você quer entrevistar aquela senhora que está fazendo a educação, está estudando EJA e voltou a estudar depois de não sei quantos anos. Você pode fazer uma entrevista com essa senhora e fazer uma análise de discurso. E seu artigo vai ser só uma análise de discurso com essa pessoa. E aí você pode ter uma ótima vivência de vida, de experiência de vida e tudo mais, né, na construção de um artigo científico. Tá bom? Então, a análise de discurso normalmente é quando você faz uma entrevista com uma única pessoa,
E aí você vai fazer a interpretação disso. E o que é essa interpretação disso junto com a teoria? Então você vai ter uma teoria que embasa essa análise de discurso e você vai fazer a interpretação disso. Tá bom? Essa análise de discurso, ela busca conhecer expressões da exterioridade no texto, né? No processo de constituição da linguagem, da ideologia, e não só os seus conteúdos, não só o seu conteúdo. Você dizer o que esse texto, o que esse discurso significa. Essas técnicas que a gente está trazendo aqui, elas são as mais utilizadas para o estudo em educação. Temos por fim, essa última etnografia, né? Que é o estudo descritivo de uma cultura de povos, sua linguagem, raça, religião, hábitos, né? Como também manifestações e materiais de suas atividades. Ela é um pouco parecida com aquela pesquisa-ação. Então, dependendo do seu objeto, é bom você detalhar qual dessas que você vai utilizar, se é a pesquisa-ação ou se é a etnografia, tá bom? Normalmente esse aqui é quando você quer fazer um estudo, por exemplo, estudo da cultura de uma indígena, de uma população quilombola, por exemplo. Essa é mais adequada para fazer esse tipo de análise. É muito mais adequado nesse sentido. Ela tem bases antropológicas, né, para você fazer essa análise. Baseia-se na observação e no levantamento de hipóteses pelos quais o pesquisador, né, descreve na sua visão, ou seja, a interpretação do pesquisador mesmo, lá na vivência, que está correspondendo. Uma pesquisa etnográfica, ela tem caráter qualitativo, assim como a pesquisação também tem caráter qualitativo, já diferente de uma pesquisa de levantamento, que às vezes ela tem mais um caráter quantitativo, tá bom? A pesquisa etnográfica e a pesquisação, o pesquisador normalmente ele vai no local, ou seja, uma pesquisa in loco, ele vai estar lá inserido na localidade para fazer essa pesquisa, tá bom? Aqui as nossas referências para fazer essa pesquisa. E um último detalhe, essas modalidades de pesquisação não significa que eu devo usar só uma. Pelo contrário, eu posso utilizar várias delas. Eu posso utilizar documental, com levantamento, com observação, correto? A análise de discurso, essa análise de discurso ela pode ter observação também da realidade. Então eu posso utilizar vários procedimentos na realização de uma pesquisa. Significa que eu vou fazer só de levantamento, ou só bibliográfico, ou só documental e tudo mais. Não, eu posso fazer uma junção de vários métodos desses para fazer uma pesquisa e ela vai sair com muito mais resultados, com muito mais abrangência, correto? Até a nossa próxima aula.